A maior parte do tempo da formação histórica do país, né, nós não vivemos sob um regime democrático. Dito isso, né, feita essa ressalva, ou seja, de que a democracia é algo muito novo no Brasil, é preciso considerar que nas últimas décadas, né, dos anos 80 para cá, o país avançou muito, né, avançou sem qualquer comparação com os períodos anteriores, avançou muito no sentido de consolidação de um regime de competição eleitoral, né, que é a definição mínima de democracia, né, entender competição pelos cargos de poder, competição não violenta, né, sob a vigência do voto popular. No século XX, no século XXI, o regime democrático, inevitavelmente, ele é associado à promoção de certos direitos sociais, né, a ideia de que, além de garantir direitos políticos, direito à participação política, os direitos civis, isso é, os direitos fundamentais, é necessário garantir um mínimo de equidade social, né? Um mínimo de justiça social. E nesse sentido, creio eu, dos anos 90, do final dos anos 90 para cá, né, o Brasil avançou muito nesse sentido. A democracia, por definição, na medida em que é um sistema de contestação pública, né, diferentemente de uma ditadura, por exemplo, de um regime autocrático, né, ela está mais suscetível a crises, né? Isso faz parte da natureza democrática, a existência de grupos, inclusive antidemocráticos. Não é um sistema em que o indivíduo pode fazer o que bem quiser, né? Há um conjunto de direitos e também, né, um conjunto de deveres prescritos para o cidadão e para a cidadã dentro de um regime democrático. Pode-se considerar que um dos deveres consiste exatamente em participar da política. Então, claro que há, enfim, um conjunto de outras variáveis a ser consideradas, né? Mas eu gosto sempre de lembrar que as escolhas eleitorais, elas não são meramente técnicas. Escolher por voto facultativo ou voto obrigatório não é meramente uma discussão sobre técnica e direito eleitoral. É uma escolha também política, né? Adotar, por exemplo, o voto facultativo, em geral, é isso que acontece, né? Significa incitar e estimular pessoas que já estão tanto quanto marginalizadas socialmente a não votar. O cenário político nos últimos anos, o cenário político brasileiro nos últimos anos, ele se deteriorou muito fortemente e muito velozmente, né? As instituições políticas, eu digo, partidos, o Executivo, o Congresso Nacional, o Judiciário, inclusive, né, não têm se comportado dentro de uma certa normalidade ou de um certo padrão, o que torna difícil para qualquer analista da política fazer uma previsão razoável do que está por vir para a democracia brasileira. A meu ver, nós deveríamos, quer você se situe ao centro, quer você se situe à esquerda ou à direita do espectro político, a meu ver seria uma meta bastante razoável garantir a realização das eleições, né? Então, enfim, eu entendo que um dos grandes desafios é exatamente manter aí o calendário eleitoral com um mínimo de respeito às regras eleitorais. O que é basicamente um sistema democrático? É um sistema no qual os indivíduos podem competir pelo poder, né? E depois do resultado eleitoral, né, os perdedores de uma eleição, por exemplo, de uma eleição presidencial, num regime democrático, tendem a aceitar a derrota e entender o seguinte: olha, daqui a 4 anos eu concorro novamente, né, e portanto eu vou consentir e concordar com o mandato do meu adversário. Né, talvez as instituições políticas que eu mencionei, que estão um tanto quanto instáveis e deterioradas, possam se recompor na medida em que a eleição funciona como uma espécie de restart, né? Sei lá, aperta um ponto para começar novamente, né? E isso pode gerar um cenário institucional um pouquinho melhor do que o que temos agora, né? É preciso dizer, né, que o eleitorado brasileiro ele não é preparado para o exercício do voto, ao meu ver. Né? Nós não temos, do ponto de vista educacional, nem pela escola básica, nem pela universidade, qualquer tipo de discussão e preparação mais sistemática, né? Pense no caso da escola básica, que é uma escola absolutamente precária, né? E que vive condições deletérias de funcionamento, né? Que eleitor é esse que se forma nas escolas brasileiras? Que tipo de informação ele tem? Que tipo de capacidade crítica de analisar informações? Muito provavelmente, eu arriscaria dizer que ele será um tanto quanto refém, né, dessas fake news. A pauta econômica, a meu ver, né, nesse cenário, ela se estabelece como uma pauta primeira da agenda eleitoral. Vai dividir os candidatos, em alguma medida vai servir como um critério para a escolha do eleitor, né, da eleitora, qual é a capacidade
capacidade desses candidatos de melhorar as condições econômicas do país, aumentar o emprego, né, controlar a inflação, promover políticas de habitação popular, enfim.